Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meus queridos, tava aqui tranquilo assistindo as lives, né? Relaxando um pouco, trabalhei pra caramba hoje. E aí, eu fazendo as minhas leituras diárias, me deparei neste versículo aqui. E é um versículo que, às vezes, numa leitura rápida, você passa despercebido de como que há incoerências nas passagens bíblicas. Por que eu falo isso? Vamos meditar nessa passagem aqui. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 36. Depois você pode ler o contexto, para depois você não dizer que eu estou tirando fora do contexto, porque heresia. Mas esse versículo não tem como tirar fora do contexto, porque diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Presta atenção. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você já parou para analisar este versículo? Já parou? Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Beleza. Agora vamos fazer uma análise agora referente à história do nosso país, né? Algo rápido. Nosso país, de outros povos. Por exemplo, antes de 1500 não havia Bíblia aqui no Brasil. Não havia Bíblia em outros países aqui sul-americanos, Paraguai, Argentina, Uruguai, sul-americano. Não havia Bíblia. A Bíblia, ela foi compilada, ela foi editada, mexida pelo Império Romano, pela Igreja Católica. E quando a expedição chegou aqui no Brasil, trazendo a Bíblia católica, aí foi a primeira vez que este livro chegou ao Brasil. Primeira vez. Agora eu te pergunto, antes da Bíblia chegar, os povos que viviam aqui, que não tinham Bíblia, que não conhecia Jesus, pessoas que nasceram, morreram. Faz uma análise antes de 1500, aqui, antes da Bíblia chegar, resumindo, antes de Jesus chegar aqui, todos os povos que nasceram e morreram, nunca conheceram Jesus, nunca sequer ouviram falar de Jesus para crer no Filho para ter a vida eterna. Então, como que eles podem ser condenados, como diz a segunda parte aqui, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como que Deus vai se irar? A ira de Deus vai permanecer sobre as pessoas que nunca conheceram Jesus. Isso porque eu estou comentando sobre uma situação isolada da chegada, né, dos portugueses aqui com os jesuítas, trazendo a Bíblia católica. Os protestantes vieram quase 200 anos depois, com 66 livros. Mas a primeira Bíblia que chegou aqui no Brasil foi de 73. Então, fazendo essa análise aqui superficial, tá? Como que serão condenados por Deus sem ao menos ter ouvido sobre Jesus? Então, você fazendo uma análise neste versículo, como que esse versículo funciona na vida daquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus? E detalhe, tá? Temos cidades, países hoje de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Esses tempos atrás, na Europa, teve uma pesquisa de rua em que perguntavam para os jovens
de 17 a 20 anos se eles conheciam, se eles já ouviram falar sobre Jesus Cristo. E pasmem, muitos desses jovens na Europa, hoje, a pesquisa foi de mais ou menos 2, 3 anos atrás, nunca ouviram falar sobre Jesus. Imagine 500 e poucos anos atrás. Isso que eu estou falando para vocês é um relato próximo agora de jovens de alguns países que nunca ouviram a pregação do Evangelho. Então, como pessoas, índios, por exemplo, tem muitas tribos indígenas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Então, como que este versículo funcionaria na vida dessas pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca creram em Jesus para ganhar a vida eterna? Como que eles serão punidos por Deus? Como que a ira de Deus vai permanecer sobre eles? Isso é injustiça. Injustiça da sua Bíblia. Só para você ver que como este versículo não tem pé nem cabeça. Porque muitas pessoas nasceram e morreram sem ouvir falar de Jesus. Como que esse versículo aqui funciona? Depois a gente apresenta esse tipo de contradições para vocês dentro da Bíblia e vocês falam assim: vocês estão deturpando, vocês estão mentindo, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, porque vocês vivem numa redoma, vocês vivem numa caixinha, acreditando que o Evangelho já foi pregado a todo mundo, que o Evangelho já expandiu para os 4 cantos da terra. Vocês acreditam literalmente que o cristianismo é a última bolachinha do pacote. Coitado de vocês. Eu queria ver os cristãos pegando a sua Bíblia e descendo lá no Afeganistão e pregando para aquele povo lá. Eu queria ver. Sabe o que ia acontecer? Ia acontecer igual do vídeo que o nosso amigo Rogaciano subiu pro canal dele e ele tomou um strike. Um vídeo que ele postou aí extremamente pesado, né? Em que esse povo lá do Estado Islâmico, eles colocavam uma fila de pessoas deitadas e ali executava eles. E isso que ia acontecer com os cristãos. Por quê? Invadindo um povo, uma terra estrangeira, que tem uma outra cultura, uma outra religião, e querer impor uma outra religião lá em cima. Aí sabe o que vão dizer? Vitimismo. Vão dizer que é perseguição aos cristãos. É igual um amigo meu, que é crente, e foi pregar esses tempos atrás, acho que na Angola. E por sorte, não é livramento de Deus não, por sorte, na hora do almoço ele saiu da igreja, uma igrejinha simples, e foi ao centro comprar algo. Quando ele estava voltando para a igreja, por volta de 2 horas da tarde, havia homens armados dentro da igreja e eles pegaram aqueles que estavam lá e acabaram com eles. Se esse amigo meu estivesse dentro da igreja, ele também teria sido passado. E depois ligou para a esposa dele falando assim, contando o testemunho: é perseguição contra a igreja de Cristo, estamos vivendo os últimos tempos. Balela. Você sai da sua casa no Brasil, vai querer levar a sua cultura, a sua religião, num povo que está acostumado a viver, por exemplo, o Antigo Testamento, né? Viver numa cultura que para eles vida não tem valor nenhum, e você vai querer impor uma religião lá com uma outra salvação, que eles têm um outro entendimento, e você vai passar por bala. É isso que você vai receber. E aí você vem falar que é perseguição por causa do amor do nome de Jesus Cristo. Coitado. Vocês não sabem de nada.
Mas eu queria ver assim os cristãos ir lá no Afeganistão, na China e pregar em praça pública. Eu pagaria para ver. Mas não vem com vitimismo não, que vocês estão sendo perseguidos. É os últimos tempos. O amor de muitos esfriará. Não, é vocês que não se colocam no lugar. Vocês crentes que não se colocam no lugar. Vocês querem impor uma religião que é adaptada de Zoroastro, que é adaptada de vários contos mitológicos, de um mito criado por Roma. E aí vocês querem impor como salvação da alma, que vocês nem sabem de onde que veio esse conceito de paraíso, de inferno. Vocês acreditam literalmente porque está escrito na Bíblia, realmente é a verdade. Não é. Comece a estudar a cultura persa, egípcia, zoroastriana. Comece a estudar para você ver como que a sua Bíblia foi compilada, montada, baseada em quais contos mitológicos. Quando você começar a estudar, eu também tinha muita fé. Eu dava dízimo, fui batizado, eu fazia jejum, subia a monte. Eu fazia tudo isso que os cristãos extremistas, fundamentalistas faziam. Subia num monte meia-noite, voltava às 5 horas da manhã, joelhado no gramado molhado. Eu fazia todas essas coisas. Eu tinha crença louca. Achava que algum Deus ia falar comigo. Mas, se houvesse algum Deus todo-poderoso, sumo amor, Ele não daria as costas para crianças que são abusadas diariamente, para mulheres que são feitas escravas sexuais, são sequestradas, levadas para países estrangeiros e feitas escravas sexuais. Se Deus tem misericórdia de alguém, Ele teria dessas pessoas que eu acabei de citar aqui. Mas não. Deus tem misericórdia só dos pastores que enriquecem no Brasil, né? Deus só tem misericórdia pelos ungidos deles, protegidos, né? Pastores, líderes religiosos. Mas daquelas pessoas que acontece atrocidade diariamente, Deus não tem misericórdia. Aí vem um crente fundamentalista aqui nos comentários e fala assim, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Deus não tem misericórdia das crianças e das mulheres. Deus não teve misericórdia da população da pandemia, inclusive dos próprios líderes religiosos, né? Deus tem misericórdia de alguém? Que Deus? Aí eu te pergunto, qual Deus? Porque não existe só o Deus judaico-cristão. Aí que você se engana. Não existe só o Deus judaico-cristão. Você se acha a última bolachinha do pacote, acreditando que existe só um Deus. Mas para isso você tem que descartar o Deus Ra, o Deus Brahma e tantos outros deuses de outras religiões que existem espalhadas pelo mundo. Vai estudar sobre religião, crente. Vai estudar quantos deuses existem. Vai estudar quem é que distribuiu as terras aos filhos divinos. Distribuiu para Javé. Ué, então Javé é um Deus menor no panteão de deuses? Vai estudar. Vários canais aí ensinando. Professor José Alessandro, professor Fábio Sabino, professor Marcos, vários canais, Ronaldo, no Analisando Escrituras, vários canais, o canal do Rogaciano, todos os canais ensinando aí de graça, trazendo conteúdo para vocês, e vocês querem fechar os olhos para o conhecimento, achando que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Coitado, vocês não sabem de nada. Mas eu termino por aqui, mostrando para vocês que este versículo não tem nada a ver. E detalhe, antes que eu me esqueça, vai ter pessoas aqui que vai citar esta passagem aqui, 1 Pedro 3,18, eu estava me esquecendo já, porque diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual
também foi e pregou aos espíritos em prisão. Por que eu estou trazendo essa passagem aqui? Porque vai ter pessoas que vai dizer que os espíritos que morreram antes de Jesus, eles estavam em prisão, aguardando o julgamento. Mas o crente não explica da onde que Pedro tira essa história. Eu já trouxe uma passagem, um vídeo, respondendo da onde que Pedro tira, um livro apócrifo. Pedro tira essa história de um livro apócrifo. Aí fala que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão. Vamos lá, por que eu estou trazendo isso? Aí diz assim, os quais em outro tempo, para quem que Jesus pregou e para qual povo? Aqui que eu vou trazer para vocês. Os crentes acreditam que antes de Jesus, todos os povos que morreram sem escutar de Jesus, estavam aguardando o julgamento para, quando Jesus descesse à prisão, pregava para eles chegar à salvação ou não. Só que tem uma grande contradição em que eu vou trazer para vocês. Aí diz assim, em quais outro tempo foram rebeldes. Quem que é esses que foram rebeldes? Presta bem atenção de quem que o texto está falando. Quem que foi rebelde? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, quem que eram os espíritos de prisão, em prisão, que foram rebeldes? Foram aquele povo, segundo a narrativa de Pedro, tá? Não estou dizendo que é verdade. Eles foram rebeldes e eles esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram. Então, quem que eram os espíritos em prisão que eles foram rebeldes? Eram as pessoas ali da época de Noé. Não eram aquelas pessoas que morreram de Noé até Jesus. Eram espíritos específicos e tem um conteúdo muito mais profundo referente aqui. No hebraico, esse espírito aqui contém um outro significado, só que eu não vou trazer isso aqui agora. Na última live do Fábio Sabino, ele trouxe o conceito de espírito aqui do hebraico. Quem eram esses espíritos aqui que foram rebeldes na época de Noé? Então, o contexto dessa passagem não tem nada a ver com pessoas que morreram entre Noé até Jesus e eles estavam aguardando o julgamento. Só tem um grande problema. Em Hebreus diz o seguinte, que ao homem só pode morrer uma vez, vindo logo depois disso o juízo. Então, essa passagem de Hebreus contraria toda a passagem que os cristãos dizem que os espíritos estavam aguardando o juízo da prisão quando Jesus desceu lá para pregar para eles. Porque Hebreus relata que o homem só tem direito de morrer uma só vez, vindo logo em seguida o juízo. Mas se morreu e vem logo em seguida o juízo, então eles não deveriam estar aguardando em prisão. Por quê? Morreu, veio o juízo. Logo em seguida vem o juízo. Como então que os crentes explicam que os espíritos estavam aguardando na prisão? Detalhe, tá? Esta passagem de Pedro é só para aquele povo específico que estava aguardando na época de Noé, segundo o que está escrito aqui na sua Bíblia, enquanto se preparava a arca. Não está falando de Noé, depois de Noé até Jesus. Não está falando isso. Esses espíritos que aguardavam que Jesus desceu lá eram espíritos específicos da época de Noé. Não tem nada a ver de antes de Noé, não tem nada a ver depois de Noé até Jesus, não. Mesmo porque no judaísmo, o Antigo Testamento, não tem conceito de paraíso, salvação de alma, tá? Viu, crente? Se você não sabe disso, vai estudar um pouco a cultura judaica.
Os judeus não acreditam em salvação de alma, que a pessoa morreu Jesus, vai para o céu. Judaísmo, morreu, Sheol, acabou, sepultura, tchau, pardal, acabou, morreu, o pó volta para a terra, encerrou, já era. E aí o crente vem dar cartada. Não, porque todos vão ter que passar pelo juízo de Deus. E porque se a pessoa morrer sem Cristo, vai para o inferno. Não sabe de onde que essa citação de inferno. Nem sabe. Não, porque se morrer em Cristo, vai para o céu. O céu de quem? De Zoroastro? Né? Mas beleza. Então deixando aqui essa passagem aqui, refutando a passagem de Pedro. Quem quiser citar essa passagem de Pedro, já caiu por terra. Não serve. Esse negócio de seio de Abraão que inventaram aí, que as pessoas antes de conhecer Jesus, esperavam salvação lá no seio de Abraão, sendo que quando fala sobre o seio de Abraão, é uma mitologia de Hades, do Hades, uma mitologia grega na sua Bíblia, tá? E ainda tem rio lá, né? Segundo, pede para que Lázaro toque na água e molhe aqui para mim. Mitologia, como que tem água no inferno? Explica essa crente, sem manobra, ok? Então, para não alongar mais, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.